Boa noite a todos os irmãos. Eu gostaria de dizer para vocês que quando estava preparando, ou o motivo que me levou a preparar o assunto para a gente meditar essa noite, foi procurar trazer para vocês, na verdade para todos nós, evidências de que nós temos um grande poder à nossa disposição. Se não todos, a maioria de nós viemos aqui porque temos nossos problemas em casa, no trabalho, em lar, e muitas vezes isso nos deixa angustiado, A minha oração é que a gente possa sair daqui hoje um pouquinho mais convencido pelo Espírito Santo de que nós não estamos sós e que nós temos um poder enorme à nossa disposição. A lição desse trimestre trata de um assunto bastante interessante que eu particularmente gosto muito. Então eu estava fazendo uma pesquisa sobre algumas coisas, se puder apagar a luz aqui para ficar melhor, e eu achei algumas coisas que eu já até compartilhei um pouco delas com a família do Luizinho, a minha família também, mas com o objetivo de ilustrar o que eu acabei de falar para vocês, eu gostaria de compartilhar com vocês também, A Bíblia diz: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Eu gostaria, pode passar, de dar para vocês alguns exemplos, de como que os céus, mostram essa glória de Deus. E para a gente tentar visualizar ou mentalizar, esse grande poder que sustenta tudo. Então ali, os cientistas fizeram uma imagem onde ele colocaram algumas esferas, no sentido de passar para a gente uma ideia do tamanho dos planetas e dos asteroides quando comparados entre si. Então, não sei quantos estão ali vendo, aquele pontinho pretinho, pequenininho ali, tá até com a setinha ali, é a Terra. Então, vejam vocês o tamanho da Terra em relação ao Sol. É muito, muito pequeno. E quando a gente olha para o Sol, a gente vê, nossa, mas ele é enorme, O poder de Deus é enorme construir um astro desse tamanho com toda essa capacidade. Mas vamos passar para o próximo minuto. Vejam o tamanho do Sol. Agora, olha o que os cientistas têm descoberto, Aqui à esquerda está o Sol que vocês viram agora mesmo em relação à Terra. Olha o tamanhozinho que ele ficou em relação aos outros astros, Tem aquela estrela que chama Sirius, a terceira que chama Pollux, e a quarta que chama Arcturus. Olha o tamanho dela em relação ao Sol. Agora imagina o tamanho da Terra em relação àquela estrela, E nós sabemos, até estamos estudando, que são obras da mão de Deus. E somente um Deus com grande poder poderia fazer isso. Pode passar? Mas você já achava que a Arcturus era uma estrela grande? Veja o tamanho de outra estrela que eles descobriram, a Antares. Olha o tamanho da Arcturus, que eu acabei de mostrar a comparação dela com o Sol em relação a Antares. É uma diferença espetacular, não é? Agora eu quero que vocês guardem o nome dessa estrela, Antares. Será que tem alguma outra estrela, olha o tamanho dela, maior que Antares? Então eu vou passar um filminho agora, resumindo um pouco o que eu já mostrei. Eu não vou falar. Eu quero que vocês contem quantas estrelas os cientistas já descobriram que são maiores que Antares. Pode passar. Começando com a Terra, onde nós vivemos, a Lua, Marte, Vênus, Urano, Netuno, todos maiores que a Terra, Saturno, Júpiter. Agora vejam eles em relação ao Sol. Agora outras estrelas maiores que o Sol. E as suas dimensões. Não chegamos na Arcturus ainda, hein?
chegamos? Chegamos? Não vai contando. Essa é a maior. Agora era o Sol em relação a ela. Aquele é o nosso Sol. O que vocês acham? Pode tirar e passar o próximo slide. É um grande poder que sustenta essas estrelas ou não? Agora nós vamos para o lado oposto. Esse mesmo poder que sustenta essas estrelas é o poder que sustenta o átomo. O átomo, queridos, aqueles que já passaram por estudar isso aí, sabem que lá no centro dele tem aquelas bolinhas ali que formam o átomo, né? E aquelas bolinhas estão presas umas a outras com uma grande força. Só que essa força que faz essas bolinhas ficarem tão presas a elas, ela só é muito grande porque essas bolinhas estão muito perto uma da outra. Para que essas bolinhas, desse tamanhozinho que elas são, estejam muito perto dentro da outra, precisa de uma força muito grande. E para vocês terem uma ideia dessa distância, imagine o tamanho de um fio de cabelo. Não precisa ser esses cabelos até aqui nas costas não, né? Então pega um cabelo, um fio de cabelo talvez do tamanho do meu, do Marquinhos vai ser muito grande. Talvez do meu, ou do Fares, da Laura, por exemplo, não serve, é muito grande. E divide ele em 100 pedaços. Tá certo? Pega um fio de cabelo, do Marquinhos não tem jeito de pegar, mas o que sobrar do Marquinhos. E divide em 100 pedaços. Tá certo? Aí, a distância entre essas bolinhas é 1 bilhão de vezes menor que esse pedacinho, que é 1/100º do tamanho de um fio de cabelo. Então, para manter essas esferazinhas pertinho, tem que ter uma força muito grande. Daí que eles fizeram a bomba atômica. O que é a bomba atômica, queridos? É o homem colocar uma força tão grande capaz de separar aquelas bolinhas. Quando o homem consegue separar aquelas bolinhas, há um disparo de energia tão grande que é o efeito da bomba atômica, que é o que aconteceu lá no Japão. Eu queria que vocês imaginassem uma esfera de tênis, uma bolinha pequenininha, né? Uma esfera de tênis. A quantidade de urânio que os americanos, na Segunda Guerra, usaram para produzir a bomba atômica que destruiu completamente Hiroshima, é mais ou menos a quantidade que está dentro de uma bolinha de tênis. E quando eles conseguiram separar os átomos ali, o núcleo do urânio, né, aconteceu aquela destruição que vocês viram. Destruiu uma cidade inteira, né, e aquela nuvem, que é conhecido como o cogumelo atômico, ela era de uma altura de 8 quilômetros. Só para separar a quantidade de urânio que tinha numa bolinha de tênis. E por que o urânio? Porque ele é um dos átomos que é mais fácil quebrar. Imagine se pegar um átomo que é difícil de quebrar. A destruição que seria. Então, queridos, o mesmo poder que sustenta aqueles astros daquele tamanho é o que sustenta essa força entre esses pequenos átomos, né? E interessante que eu achei uma passagem que o apóstolo Pedro, e isso a gente está estudando durante o trimestre, ele previu que quando Jesus voltar, a terra vai voltar como ela era, sem forma e vazia, né? Por quê? Deus vai deixar de manter esse poder mantenedor. Pode passar. Vejam que o apóstolo São Pedro fala em sua segunda carta, capítulo 3. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos, ardendo se desfarão. Esse poder que mantém, né, esses átomos ligados, Deus vai deixar de atuar neles. O que vai acontecer? E a terra e as obras que nela há se queimarão, aguardando e apressando para a vinda do dia do Senhor, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão, se derreterão.
Então, eu gostaria que vocês refletissem sobre esse grande poder que existe e que está à sua disposição. Agora, para concluir nossa meditação, esse poder está à disposição a qualquer hora que você precisar e a qualquer hora que você pedir, sem nenhuma condição? Eu acho que essa é uma pergunta importante para a gente refletir hoje. Porque foi por isso que nós viemos aqui, não é? A gente não veio aqui pedir oração para que Deus nos abençoe e ajude, né? Eu queria, pode passar, refletir sobre essa pergunta baseado na experiência de Moisés. Mas antes de falar da experiência dele, eu gostaria de compartilhar com vocês essa frase da irmã White, que ela diz o seguinte: o mesmo poder que sustenta a natureza está também trabalhando no homem. As mesmas leis que guiam a estrela e o átomo, o que elas fazem? Controlam a vida humana. Eu não falei para vocês no começo que a gente tem um grande poder à nossa disposição? Mas vamos refletir um pouquinho sobre a história de Moisés. Pode passar? Quando Deus encontrou com Moisés, lá no deserto, na sarça ardente, ele disse essa frase para Moisés, está em Êxodo 3, 7 e 8. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. E uma frase importante para nós num culto de quarta-feira, né? E tenho ouvido o seu clamor. Então Deus não deixa de ouvir os pedidos que vocês vieram fazer aqui hoje, queridos, né? Por causa dos seus, tem que ler de cá, exatores, porque eu conheci as suas dores. Deus sabe o problema que você está passando agora, né? Possivelmente, algum aqui está com o coraçãozinho mais apertado que o outro. Eu só gostaria que você saísse na certeza que tem um poder à sua disposição. Continuando, portanto, desci para livrá-los. Eu conheci a dor, eu ouvi o clamor e eu vou livrá-los. Muito bem, pode passar. Mas eu fiquei curioso. Deus disse que eu ouvi o clamor. Quanto tempo será que o povo de Israel ficou com esse clamor? Vocês sabem? Vamos deixar a Bíblia responder? Gênesis, no capítulo 15 e no versículo 13. Gênesis, no capítulo 15 e no versículo 13. Muito bem. Diz assim: então disse a Abraão: saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-ão, e afligi-los-ão, quanto tempo? 400 anos. Deus ouviu e conhecia a dor, mas, vou dizer para vocês, entre aspas, ele levou, pode passar, 400 anos para responder a oração. Eu tenho certeza que não vai levar 400 para ele responder a sua, né? Mas o que eu queria deixar, a primeira coisa para nós essa noite é a questão da persistência na oração. Eles oraram durante 400 anos, como nação, para serem atendidos. Pode passar. Agora tem um negócio interessante na Bíblia que me chamou a atenção quando eu estava preparando a mensagem, e eu fiquei curioso. Porque quando Deus manda Moisés ir salvar o povo, depois ele tenta matar Moisés. Vocês já pararam para ver isso? Uma coisa interessante. Se vocês quiserem acompanhar, no capítulo 4 de Êxodos, a partir do versículo 21, veja que coisa interessante. Moisés está indo para libertar o povo de Israel, como Deus pediu. E de repente Deus tenta matar Moisés. Eu achei isso muito estranho. Confesso a vocês que eu ainda não tinha parado para refletir sobre isso. E a Bíblia diz, Êxodos 4, versículo 21.
E disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tem o povo. Então Deus está falando o que ele tem que fazer. No versículo 22. Então dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel meu filho, meu primogênito. O 23. E eu te tenho dito: deixa ir o meu filho para que me sirva, mas tu recusaste deixá-lo ir. Eis que eu matarei o seu filho, o seu primogênito. Então Deus está dando as ordens para Moisés, e Moisés começa a ir lá para o caminho. Mas eu fico espantado quando chega no versículo 24. Logo no 24, o que a Bíblia diz? E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou, e o quê? Uai, não está esquisito isso? Deus manda, ele está a caminho, e Deus o encontra, e quer o quê? Matá-lo. Não é esquisita a Bíblia? É só separar no versículo. Por isso que a Bíblia é bom estar sempre lendo um pouquinho aqui, outro pouquinho ali, para a gente entender o que Deus quer dizer, né? Então, se você voltar um pouquinho, você entende um pouco dessa reação de Deus. Por exemplo, se você voltar, nós não vamos ver todas as passagens por causa do tempo, mas se você voltar um pouquinho, lá no versículo 18, Deus encontra com Moisés na sarça lá, a partir do início do capítulo 4. E no capítulo 4, Deus já vai dando as instruções, Moisés vai recusando, aí Deus fala: então chama o seu irmão e vai contigo, mas você vai. Ele falou: então tá, eu vou. E chega no versículo 18, tem uma coisa interessante. Então foi-se Moisés e voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse: eu irei agora e tornareis a meus irmãos que estão no Egito. Para quê? Para ver se ainda vivem. Eu pergunto a vocês, se não fosse o encontro que Moisés teve com Deus, ele ia voltar para o Egito para ver se os irmãos dele ainda viviam? Não ia. Ele estava morrendo de medo de morrer. Né? Então isso aí a gente já começa a refletir. De certa forma, Moisés estava mentindo para o sogro dele. Não foi isso que Deus falou para Moisés: vai lá para ver se os seus irmãos estão vivos. Foi isso? E foi isso que ele falou para o sogro. Então, como que um homem que seria abençoado por Deus, né, com uma missão dessa, começa a missão mentindo? Esse é um ponto. E se você voltar mais um pouquinho na Bíblia, você vai ver que Moisés, quando ele fugiu do Egito, porque ele matou um homem, ele fugiu e chegou nas terras de Midian, onde ele casou com a esposa dele, Zípora. Mas esse povo não era o povo que era da aliança, não era o povo de Israel. E ele então casou com a Zípora, né? Pode deixar o slide lá para mim, PC, por favor, porque Deus quis matar Moisés. Ele casou com a Zípora, e ele teve um primeiro filho com a Zípora. Nós não vamos ler todas as passagens. Se não me engano, era Gerson o nome desse filho. E como ele mantinha a aliança dele com Deus, ele fez a circuncisão do primeiro filho. A esposa ficou escandalizada. O que é isso que está fazendo com esse menino? A gente não faz isso aqui, imagina. Né? Nem isso, nós vamos, depois chamou ele de sanguinário. Né? E aquilo para ela foi uma loucura. Né? E aí depois ele teve um outro filho. Se não me engano é Eliezer, não sei. Então, em função do primeiro incidente com o primeiro filho, Moisés não circuncidou o segundo filho. E a aliança de Abraão com Deus, ou de Deus com Abraão, é que deveriam ser todos o quê? Circuncidados. Então, Moisés estava saindo para cumprir a missão que Deus deu para ele, com uma mentira e deixando de cumprir a aliança. Ele estava preparado? Não estava. Por isso que Deus aparece de forma ameaçadora. E a Bíblia fala com a intenção de matar Moisés. Mas aí, como o Marcos falou, a esposa vendo aquilo, que, como diz, pode passar,
que o Senhor quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda, circuncidou o prepúcio do segundo filho e lançou aos seus pés e disse: certamente me és um esposo sanguinário. Então, queridos, finalizando, nós temos um grande poder à nossa disposição. Diante desse poder, para recebermos esse poder, que vai nos ajudar a sair daqui mais confortados, a ter mais força para resolver o problema que te trouxe aqui, eu queria deixar com você duas coisas. A primeira, seja persistente na sua oração, no seu pedido. Deus é Pai e sabe o que você precisa, quando você precisa. Né? Quem sabe Pai sabe o que eu estou falando. Os nossos filhos às vezes insistem para conseguir uma coisa. Não é? A gente sempre dá da primeira vez. Deus sabe a hora que tem que dar. Então seja persistente na sua oração. E segundo, né, esteja de coração aberto e entregue a esse Deus para receber. Porque se você não tiver, dificilmente você vai receber. E isso quem diz é a senhora White em Patriarcas e Profetas. Deus, porém, não comunicará aos homens luz divina, enquanto o quê? Estiverem contentes em permanecer o quê? Em trevas. A fim de receber o auxílio de Deus, não foi isso que vocês vieram aqui? A fim de receber o auxílio de Deus, o homem deve compenetrar-se de sua fraqueza e deficiência, deve aplicar seu próprio espírito na grande mudança. Não pode ser a mesma pessoa, deve despertar para a oração e esforço fervorosos e perseverantes. Queridos, nós temos um grande poder à nossa disposição, mas temos que ser perseverantes e temos que entregar a nossa vida ao nosso Deus, porque Ele vai cuidar de nós. E é o hino que nós vamos cantar, 373. Vem cá, faz. Cuidará de ti.